Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um vídeo aqui da nossa série Os 10 Mandamentos. E hoje nós vamos fazer aqui o vídeo sobre o sexto mandamento. Tá? Mas antes de mais nada, deixe o seu comentário aí se você estiver gostando da série. Tá? Curta o vídeo se você gostar do conteúdo e se inscreve, manda a palavra de Deus aí para outras pessoas, para que elas possam aprender um pouco mais sobre a Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos falar do sexto mandamento, então vamos para a nossa oração inicial, tá bom? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, por mais uma explanação da Tua palavra, que é como um cercadinho, Pai, que nos ajuda a tomarmos as melhores decisões e nos protege do mundo, Pai, e das coisas que o mundo nos tem a oferecer, que somente são coisas ruins. Mas a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai, é refúgio e é a nossa fortaleza. Nesse momento, Pai, te pedimos a Tua orientação e a Tua iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos aprender cada dia mais a respeito da Tua palavra. Te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. O sexto mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, verso 13. E ele diz simplesmente: não matarás. Amém? Com relação ao conceito e à definição, acredito que o mais correto a se falar, na verdade o mais adequado para falar, é a questão de trocar o matar pelo assassinar. Tá? Porque muitas vezes o matar ele é entendido, por exemplo, como uma cultura hindu, budista, que fala de não matar os animais. Tá? Então o conceito, a definição, o mandamento é não matarás, mas o mais apropriado é a questão de assassinar. E aí a gente vai desenvolver isso para vocês, para que fique de uma compreensão mais fácil. É verdade. Se a gente for levar para o antigo Israel e a gente for ver ali Gênesis 4, nós vamos ver que tem o primeiro assassinato da história, né? Caim mata Abel premeditadamente, por orgulho, por inveja também, né? E nós vemos que ele não tem motivo para isso, se for tratar de motivo ser válido, né? Não existe nenhum motivo válido para fazer isso. Então, se a gente for olhar bem, né, foi de forma covarde e que não teve uma possibilidade ali de defesa, se a gente for olhar bem. Então a gente queria já mencionar para vocês, para lerem todo o contexto aí de Caim e Abel, que foi o primeiro assassinato da história, né, da humanidade. Então se vocês puderem separar um tempinho para dar uma lida em Gênesis 4, tá bom? É isso aí, amados. Em contraste com as leis de outras culturas que haviam na época, a pena de morte ela só era aplicada no meio do povo de Israel quando se tratava de algum tipo de dano ocorrido à vida das pessoas, tá? E não às propriedades. E com relação à vida, era no caso de um assassinato premeditado, tá bom? Então, como é que o povo de Israel, você deve perguntar, como é que o povo de Israel poderia discernir uma coisa da outra? Em primeiro que a palavra de Deus ela diz que somente através de 2 ou mais testemunhas que a pessoa poderia ser acusada no tribunal. Não uma testemunha, mas 2 ou mais testemunhas. E por quê? Porque apenas uma pessoa, se de repente fosse uma pessoa que já tivesse rixa com aquela pessoa acusada, ela poderia prejudicar a pessoa diante do tribunal. Tá? E lembra que nós falamos aqui em outros mandamentos a respeito da palavra de Deus em que não deveria dar falso testemunho, ou seja, você não deveria fazer falso testemunho em nome de Deus. Acredito que hoje vocês assistem algum filme em que a pessoa levanta a mão direita lá no tribunal e diz, né, eu juro por Deus dizer a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade ou algo do tipo, não é? Então, não se sabe ao certo se eram essas as palavras usadas, porém, a pessoa dava um testemunho e jurava por Deus, tá? Então, como é que acontecia? Os sacerdotes, eles também eram pessoas assim, principalmente os levitas,
eles eram pessoas muito abençoadas porque eles ouviam sempre a voz de Deus. Sempre que Deus queria falar, dar alguma bênção, alguma palavra de profecia, alguma palavra de ordem para aquelas pessoas, sempre eram usados os sacerdotes. Então os sacerdotes eles tinham essa linha direta com Deus, tá? E aí, para essa questão de saber se foi uma tribo ou outra, não sei se vocês já leram na Bíblia, mas na escola sacerdotal existiam duas pedras, que era a Urim e o Tumim, que eram justamente as pedras de consulta para saber se uma pessoa estava falando a verdade ou não, se de repente a culpa estava com uma tribo ou com outra, porque as pedras só determinavam sim e não. Porém, dependendo da pergunta certa, você achava o culpado ou a culpada de tal afronta. Tá? E aí, com relação a... Renata falou aqui do primeiro homicídio, né? O homicídio que deu entrada aí no... primeiro homicídio que entrou no mundo, que foi o de Caim e Abel. Tem também o de Davi, tá? Que ele cometeu aquele assassinato aí contra Urias. Se você ainda não leu essa passagem, a gente recomenda que você leia. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aí você vai ter todo o entendimento desse relato. Tá? Davi se apaixonou, viu uma mulher, tá? As pessoas disseram de quem ela era a esposa. Ele tomou aquela mulher, dormiu com ela, a engravidou. E numa tentativa desesperada de fazer com que ele meio que saísse pela tangente, ele chamou Urias, que estava em batalha, para que ele pudesse dormir com a esposa dele, com a própria esposa, na verdade, e aí livrava Davi aí da culpa. Mas aí, se você ler o relato do Urias, veio, mas não dormiu com a esposa, ele voltou para o fronte e tudo mais, e aí Davi mandou assassinar a Urias. Então, mais uma vez, a gente pede para que você dê uma olhadinha na Bíblia, consulta a Bíblia, tá? De preferência, quando você vir assistir um vídeo nosso, esteja com a sua Bíblia em mãos, para que você tome nota do que a gente está falando e que você consulte na própria Bíblia se a gente está falando alguma coisa aqui errada, tá bom? E deixa aí nos seus comentários. Essa questão do assassinato com relação a Davi, isso é tão sério que os judeus eles não têm esse relato na Taná, tá? A Torá são os livros a lei e os profetas, que envolve os 5 livros, tá? E a Taná é uma coletânea aí de profetas, e tem aí 2 Samuel também, mas não tem esse relato. E sabe por quê? Porque os judeus eles não acreditam que um homem que se dizia que na verdade a própria palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele podia ter cometido tal atrocidade. É verdade. Se a gente for olhar direitinho, né, com um pecado vem outros e outros e outros, né? Davi, ele dormiu aí com uma mulher e a gente vê na Bíblia que você não deve, né, cobiçar a mulher do próximo, nada do próximo. E já veio essa questão com ele. E aí, por conta de um pecado, veio outro também, que foi essa questão aí do assassinato. E a gente, se for parar para pensar, Deus, ele perdoou Davi, né? Porque Deus, ele acaba nos perdoando por amor, porque sua graça e misericórdia são infinitas, né? A partir do momento que a gente se arrepende, pede perdão, ele nos perdoa. Porém, toda ação gera uma consequência. No caso de Davi, foram várias consequências, né? Teve aí a morte do filho, teve o adultério, teve estupro, teve incesto. Então, tudo que ele fez gerou consequências. Deus perdoou sim, mas teve a consequência, né? E aí a gente quis trazer também para vocês exemplos de Jesus, né? Que a maioria de nós, claro, nós conhecemos a solução perfeita para o problema das relações humanas. E aí a gente quis trazer para vocês o seguinte, que se as pessoas são legais conosco, mas nós só fomos bons com aqueles que fazem bem para nós, o que é que de bom nós estamos fazendo, né? Na própria Bíblia fala, né? Tem lá em Mateus 5,47, diz assim, não fazem os gentios também o mesmo, né? Quando a gente faz bem para quem não faz bem, nós somos aí neutros, né? Somos bons, entre aspas, mas já é esperado que você trate bem quem te trata bem.
A maior dificuldade mesmo vem quando é o contrário, você tratar bem quem não te faz bem. É verdade. Esse é o mais difícil, né? Isso é muito importante o que a Renata falou, porque é muito fácil a gente ser bondoso e tratar bem, com cordialidade, com gentileza, aquelas pessoas que nos tratam bem, tá? Difícil é você tratar bem uma pessoa ignorante, uma pessoa a qual você fala com toda a gentileza do mundo, com toda a educação, e a pessoa já esbraveja um monte de abelha para cima de você. Então isso é muito difícil, tá? E essa é a verdadeira questão. Você consegue ser bondoso com aquele que faz mal a você, com aquele que um dia já te prejudicou, né? Muitos acham que os ensinamentos de Jesus sobre o sexto mandamento é um exemplo extremo, sem a intenção de que seja obedecido na íntegra, na prática, na realidade, tá? Mas a gente aqui vai te mostrar pelo menos 3 importantes razões pelas quais a sabedoria de Jesus ela é bem mais do que apenas uma inconsistente fantasia. Ela é, na verdade, a única maneira prática e sensível de viver. E a primeira é a única forma de romper a corrente de violência. Tá? E está lá escrito em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Amém? Entendem o quanto isso é difícil para a gente? Porém, desses 3 aspectos que nós vamos mencionar, tá? O primeiro é exatamente esse exemplo de Jesus aí no livro de Lucas, onde mostrando aí as respostas, né, de Jesus, as palavras de Jesus quanto ao tratamento com relação às pessoas que nos causam mal. Bom, na segunda razão, né, diz o seguinte: é a única forma de obter controle. Lá no capítulo 8 do livro de João, 10 e 11, diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Amém. Então, nesse capítulo, nesses versículos, nós vemos que Jesus, ele poderia muito bem condenar aquela mulher, né? Mas como nós vemos que Jesus, ele foi exemplo em tudo, aqui não seria diferente. Ele teve o controle da situação e falou com aquela mulher com amor, com perdão, e disse para ela para que ela não fizesse novamente. Então, a partir do momento que Jesus ali falou com ela com amor, nós também aprendemos com ele a não condenar, a não apedrejar, mas tratar com amor. Amém. A terceira razão diz o seguinte: é a única forma de agirmos com responsabilidade. E lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 12, diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então é aquele velho ditado, né? Não façam com outro o que você não quer que façam com você. Eu sempre ouvi isso, desde pequenininho, minha mãe sempre falou: não faça com você aquilo que você não quer para si. Então nós vemos também na Bíblia, que a gente sempre fala que a Bíblia é um manual de vida, um manualzinho de instruções. Então tudo que está aí na Bíblia nós devemos tomar para si. É difícil, né, a gente ter controle, a gente ser perfeitinho, mas se a gente buscar a palavra de Deus e pedir ajuda de Deus, do Espírito Santo, a gente vai vivendo um dia de cada vez e vai permitindo que o Espírito Santo nos ajude. Exatamente, é Deus que nos dá o discernimento, é isso? Amém. Então a regra, ou seja, o mandamento, ela nos diz o que devemos fazer, tá? E nesse caso, não matarás. Mas as palavras, né, que vêm antes da regra, elas nos dizem o porquê. A Renata leu o verso 12 e eu vou ler o verso 11 para vocês, que diz o seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém. Amém? E no verso 12 diz: tudo quanto, pois, né, que Renata leu aqui, que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso aí é o verso 12.
tá? Então, essas são as palavras que nos dizem o porquê nós devemos agir dessa forma, com a regra. A regra é não matarás. Porém, nós devemos tratar as pessoas com amor, mesmo sendo maus, porque nós somos maus. À vista de Deus não existe uma pessoa justa na face da terra, porque todos nós somos pecadores, tá? Mas ele diz, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então significa o quê? Que nós, mesmo sendo maus, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos, nós damos amor aos nossos filhos, não é isso? Mas quanto mais o Pai Celeste, então a gente tem que pedir esse discernimento a Deus, tá? E aí eu quero trazer isso daí que a Renata falou sobre essa frasezinha. Essa frase ela foi dita por um velho filósofo chinês aí por volta de 475 anos antes de Cristo, chamado Confúcio. E ele dizia assim: não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. Eu acredito que diversas pessoas, se não todas que estão nos assistindo agora, já ouviram essa frase de alguém, tá? Essa frase ela é muito, muito falada, tá? Porém, muitas pessoas que desacreditam Jesus, eles falam que Jesus utilizou essa frase, que era já um ensinamento hindu, budista, sei lá, da época de Confúcio. Porém, existem um diferencial, na verdade, que é o principal. A frase de Confúcio, ela diz o seguinte: não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. Porém, a frase de Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 12, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Tá? Então, se você prestar atenção, a frase que Jesus usa, ela dota de uma atitude, enquanto que a de Confúcio não. Ou seja, se você não entendeu, eu vou explicar. Enquanto Confúcio diz não faça, né, não façamos, Jesus diz assim, fazeis. Ou seja, é um contraste entre a omissão, que é o não fazer, e o fazeis, que é a ordem de Cristo. Ou seja, é muito mais fácil você pensar. O que é mais fácil você pensar, na verdade, é dizer assim: não, eu não vou ferir aquela pessoa porque eu não quero que ele me fira. Ou você vai pensar em outra abordagem, do tipo assim: não, eu quero que aquela pessoa seja feliz, então o que é que eu posso fazê-la para ajudar? Mesmo que ela tenha pisado no meu calo, mesmo que ela tenha falado asperamente comigo. Entendeu a diferença crucial dessas frases? É um exercício diário, né? É um exercício diário. Não é fácil, pessoal. É muito difícil. Porém, é Deus quem nos dá o discernimento todos os dias através do Santo Espírito. Tá? Então, quando se tem comunhão com Deus, Ele faz com que as coisas sejam um pouco mais fáceis para você lidar com relação a isso. É verdade. Não só o discernimento que ele nos dá, mas o exemplo, né? Exatamente. Maior exemplo. Então nós fizemos aqui 3 perguntinhas para reflexão, tá bom? Se eu fizer qualquer comentário, é uma reflexão que a gente tem, que eu tenho, então você também pode ter a sua e comentar aí se você quiser, tá bom? A primeira é: você acha que a única forma de matar alguém é tirando a sua vida? Né? Porque muitas vezes as pessoas falam que, um exemplo, eu não cometo o pecado, não matarás, porque eu nunca matei ninguém. Mas será que você nunca foi grosso com alguém? Será que você nunca, não sei, homens e mulheres com relacionamentos abusivos, né? Até mesmo com os filhos, né? Matar isso, o sonho da pessoa, dos filhos e tudo mais. Ter aquela coisa ali, aquela pressão psicológica, ou um abuso psicológico, né? Um abuso financeiro, porque muitos homens acreditam que por manter a casa, mandam em tudo e acaba colocando a mulher para baixo. Enfim, será que matar é só tirar a vida da pessoa, ou a parte psicológica, emocional, afetiva, religiosa também faz menção a esse mandamento? A segunda pergunta: você acha que ser bondoso com quem te faz mal é falsidade?
Porque muitas vezes a gente escuta assim, eu não trato fulano bem porque senão eu vou estar sendo falso. Eu não gosto daquela pessoa, tenho raiva, tenho mágoa, então eu não vou falar com ela, não vou fazer nada para eu não ser falso. Existe uma diferença, uma linha bem tênue entre falsidade e educação, né? Falsidade e cristianismo. Então, não é porque você tem uma mágoa com aquela pessoa ou ela te fez algum mal e você está chateado, está com raiva, que você tem necessariamente que tratá-la da mesma forma que ela tratou você. Ser cristão não é ser otário, não é ser besta, não é ser bobo. Então, tirem da cabeça isso. Por quê? Não é porque você trata bem quem te fez mal que você é falso, tá certo? Mas como é para reflexão, cada um tem o seu pensamento, né? Exatamente. A terceira pergunta e última. Por que Deus não quer que tiremos a vida de alguém? Né? Deus, ele é quem dá a vida e quem tira a vida. Então, fica aí esse questionamento do porquê. Deus, ele é a fonte da vida. Só temos vida com Deus, né? Será que nós, como meros pecadores que somos, temos algum direito em relação à vida de alguém, ou inclusive a nossa própria? Fica também mais essa aí questão para reflexão de vocês. Exatamente. Para finalizar aqui o nosso vídeo, nós vamos aqui para as considerações finais e eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Por que nós deveríamos ser bons para as outras pessoas? Porque Deus é bom conosco o tempo todo, né? E porque o modo pelo qual somos tratados pelas pessoas não deve influenciar o nosso tratamento com elas. Porque Deus, ele derramou o seu amor sobre nós, tá? Isso está lá em Romanos capítulo 5. Assim como o Senhor vos perdoou, diz o apóstolo, assim também perdoai vós. Isso está em Colossenses capítulo 3, verso 13. Amém? Então, a gente tem que ter o discernimento e a palavra, ela é o amor. Nós temos que ter uma mente em que devemos ser mais perdoadores. Isso é o que a gente deve pedir a Deus todos os dias. Sermos mais amorosos, sermos mais perdoadores, mais misericordiosos, porque isso aí é o pedido de Deus para a gente, para as pessoas, para que andemos em comunhão com todas as pessoas. Se ela foi ruim com a gente, se causou algum tipo de mágoa, uma intriga, é difícil, é muito difícil, mas a sua comunhão com Deus todos os dias, ela vai te dar o direcionamento para agir da forma que tem que ser, da forma correta. E Deus, ele vai dar essa sensibilidade a você, para que você percorra esse caminho, tá? Então, se você é uma pessoa que guarda muita mágoa, você guarda muito rancor, você tem muito ódio no coração, não deixe que isso transforme numa raiz de amargura, porque isso vai destruir a sua vida. Essa raiz de amargura, quanto mais você se afunda nela, mais difícil é sair. É como aquele ditado, né? A mágoa que você guarda, ou é a raiva que você guarda, é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Exatamente. Porque isso vai fazer mal para você mesmo. Vai ficar matando ali, né, a tua paz de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Então, se tá difícil para você fazer as pazes com um ente que você não fala mais, ou um amigo, tá? Então, peça a Deus a orientação, porque Deus, ele é o único capaz de consertar qualquer tipo de relacionamento. Jesus, ele veio aqui, morreu por todos nós, e essa morte expiatória foi para que pudéssemos restabelecer essa união com Deus. Foi essa conexão com Deus que havia sido perdida com Adão. Jesus veio e restabeleceu essa comunhão com Deus novamente, tá? Então pense na maneira pela qual você está vivendo hoje, tá? E peça a Deus sempre o discernimento, que o Espírito Santo, ele vai te dar a sensibilidade para agir na hora certa, no momento certo, numa oportunidade perfeita, para de repente você restaurar aí o relacionamento que de repente aí havia se quebrado. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Diga aí se você está gostando também da nossa série. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, tá? E
Compartilhe aí esse vídeo com o maior número de pessoas, com seus familiares, seus grupos de WhatsApp, suas mídias sociais, mas não deixa de propagar a palavra de Deus, porque ela é extremamente importante, ela pode salvar uma vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.